Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo esse vídeo. Antes de começar o vídeo com o assunto principal, eu quero dizer que se você tá aqui achando que a gente vai ser parcial, achou errado. Aqui a gente vai fazer o vídeo com a máxima imparcialidade possível. Iniciando o vídeo aqui, a partir de agora, né? Eu vou explicar o que é o estado de bem-estar social. Mas você deve estar se perguntando: que raios é esse estado de bem-estar social? Bom, eu vou explicar agora. O estado de bem-estar social, ou estado providência, ou estado social, é um tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. O Estado é o agente regulamentador de toda a vida e saúde social, política e econômica do país, assim em parceria com empresas privadas e sindicatos, em diferentes níveis de acordo com o país em questão. Agora que eu dei uma resumida aqui, vamos falar um pouco da origem desse estado de bem-estar social, né? O estado de bem-estar social moderno nasceu na década de 1880, na Alemanha, com Otto von Bismarck, como alternativa ao liberalismo econômico e ao socialismo. Bom, agora que eu expliquei tudo isso, agora eu vou falar das causas do estado de bem-estar. O estado de bem-estar social, primeiramente, foi implementado pelo mundo por causa da crise do liberalismo. É um modelo que pregava a liberdade de mercado em relação ao Estado. Assim, portanto, uma solução à crise do início do século XX, da qual a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 foram um sintoma. Contudo, essas políticas públicas foram também uma resposta aos movimentos trabalhistas e ao socialismo soviético, o qual rivalizou com o modelo capitalista durante a Guerra Fria. Afinal, era preciso demonstrar qual dos modelos proporcionava a melhor qualidade de vida aos seus cidadãos. Bom, agora que você entendeu tudo que eu falei aqui, eu vou falar de um fato super importante que eu não poderia deixar de listar. É sobre o New Deal. Isso daí surge ao sentir os impactos desse processo de artificialização da economia. E, assim, exigiu-se dos Estados Unidos a criação de um modelo alternativo de desenvolvimento econômico. Eleito presidente em 1932, Franklin Delano Roosevelt tinha como desafio reerguer a maior economia da época, inspirados pelos princípios do economista John Maynard Keynes. Um grupo de economistas do governo propôs o chamado New Deal. Esse plano econômico abriu portas para que o Estado tivesse participação direta na economia nacional. Entre outras ações, o New Deal estabelecia o controle na emissão de valores monetários, o investimento em setores básicos da indústria e a criação das políticas de emprego. Dessa maneira, o governo de Roosevelt buscou uma recuperação econômica segura e gradual. Além de contratar o progresso econômico, o New Deal também implantou uma série de ações que conciliavam as questões econômicas e sociais. Ao disseminar esse tipo de ação, criaram-se as bases do chamado Welfare State, estado de bem-estar social, né? Traduzindo para português. Mesmo alcançando bons resultados, o New Deal perdeu espaço no final da década de 70, quando as perspectivas renovadas do liberalismo começaram a ganhar fôlego. Não poderia te deixar de falar do declínio, né? Bom, o declínio, o festejado modelo do welfare state, ou estado do bem-estar, não se sustentou em face de uma economia com acelerado crescimento inflacionário, elevados índices de desemprego, alto endividamento privado e público. Essa equação tornou-se insustentável. A crise econômica mundial dos anos 80 obrigou o Estado a recuar no seu papel assistencialista.
A performance de baixo crescimento com aceleração inflacionária e desequilíbrios financeiros dos estados parece ter gerado um conflito entre a política e política social. A tempestade perfeita, portanto, levou o propagado welfare state à derrocada. Chegamos na parte que alguns queriam ouvir, que é o fim do estado de bem-estar. Com a crise do petróleo, em 1973, a procuração de bens industrial ficou bem mais cara. Assim, as empresas estatais não conseguiram concorrer com as privadas e o dinheiro destinado a elas acabou a ser destinado para outros fins. Na década de 1970, o esgotamento deste modelo tornou-se evidente. Líderes como Margaret Thatcher, chefe de governo britânica, e Ronald Reagan dos Estados Unidos, defenderam a diminuição do Estado na economia. Inicia-se então o neoliberalismo no Ocidente. Perguntaram para o nosso grupo, abre aspas, a Grande Depressão surgiu uma nova teoria econômica, desenvolvida pelo economista John Maynard Keynes, que ficou conhecida como keynesianismo. Quais os principais motivos que levaram Keynes a criar o keynesianismo? Bom, a resposta para isso é bastante simples. O keynesianismo foi praticamente uma solução para intervir a economia liberal dos Estados Unidos, que na época da crise de 29, ela estava passando por um momento muito difícil, já que o Estado não poderia interferir na economia, já que a economia era liberal. Aí o keynesianismo foi uma solução para interferir nesse mercado liberal. Bom, se você gostou dessa apresentação, por mais curta e simples que seja, deixa sua avaliação. O importante é que avalie ela, para que possamos melhorar.